Olá, galera! Vamos ver um pouco nesta aula sobre o processo da colonização da África. Vimos um pouco sobre a história da África na aula passada, dei uma introdução legal sobre isso. Falamos um pouco sobre os reinos diretamente na aula. Vocês estão fazendo um trabalho aí sobre os reinos africanos, né? O reino de Mali, Zimbábue, né? A gente viu um pouco sobre essa ideia, a gente ainda está produzindo os trabalhos, e agora a gente vai ver um pouco também sobre essa loucura que foi a colonização da África. Então, entre o século XVI, a gente vai chamar então de colônias de exploração, o período do absolutismo, mercantilismo e tal. E aí depois, no século XIX, final do XIX para o XX, vai ter uma outra forma de colonização, que nós chamamos de neocolonialismo, que caracteriza aí o imperialismo. Então, esse período do século XVI, que vai até o XVIII, a gente já viu um pouco sobre isso. Portugal, Espanha, Inglaterra vai ter um investimento muito forte, principalmente no litoral africano. A exploração total vai ser da mão de obra escrava, venda de pessoas, né? E o Brasil, essa venda vai vir muito para o Brasil e para o sul dos Estados Unidos. Na região ali também de Cuba, Jamaica, Haiti, também vai bastante ali escravos negros ser vendidos para aquela região. Já falamos um pouco aí sobre a Espanha. A Espanha acabou colonizando a outra região da América Latina e usou muito mais a mão de obra escrava indígena da própria América Latina do que a escravização negra, apesar de ter usado também, mas usou muito mais indígena, tá bom? O que a gente vai falar aqui mais? Sobre o imperialismo, né, na África, sobre essa divisão, sobre esse neocolonialismo. O que é neo, professor? Neocolonialismo, uma nova forma de colonizar. Nós já falamos isso um pouco na aula passada, nessa nova forma de colonizar. Como que é essa forma de colonizar agora? É uma forma onde eles vão colocar as empresas dele, a cultura, a língua, vai pegar aquele excesso de pessoas que estavam na Europa e vai enviar para esses países. Pode ver que até o atrito depois com a África do Sul, né, o apartheid, tudo isso lá no século XX vai ser o resquício de tudo isso, dessa quantidade de pessoas brancas, caucasianas, europeias estão saindo para ir nesse imperialismo aí na África, tá bom? Então a gente vai ver um pouco sobre isso. O imperialismo na África determinou as repartições do continente entre as potências da Europa no final do século XIX para o XX. Durante vários séculos, né, o continente foi explorado por colonizadores estrangeiros e até hoje sofre consequências severas das intervenções então dos europeus. No século XIX, as nações europeias como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, né, e Alemanha começaram a explorar de maneira efetiva o continente africano e asiático, né? Então foi muito forte. Portugal e Espanha já tinha essa característica desde o século XV e XVI. A Revolução Industrial motivou esses países a explorar matéria-prima, especialmente de minérios. Lembrando também, eu estou trabalhando diretamente a África, porque a gente está falando da história da África, mas o neocolonialismo, o imperialismo também vai ser na Ásia, muito forte na Ásia. Esses países vão dividir entre eles África e Ásia, tá bom? Dentre os quais podemos destacar, e aí agora nessa nova forma de colonização, agora além daquele que eles já exploravam, agora vai explorar muito minério. Então o ferro, o cobre, o chumbo, né? Então vai ser muito forte a exploração nesse período. O ouro, a pátria, a prata e também os diamantes, né? O algodão, a borracha, etc. Todos fundamentais, então, para a produção industrial. Por isso, primeira, segunda e terceira revolução industrial, principalmente primeira e segunda, vai ser uma exploração da África e da Ásia muito grande. Mas o nosso foco aqui vai ser a África. A divisão do continente africano foi consolidada através de um tratado que eles fizeram na Conferência de Berlim. Então, aí, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha acabaram dividindo aí, como vocês estão vendo aí, dividindo a África entre eles. Porém, o processo de exploração da África aconteceu antes mesmo, né, dessa partilha, antes mesmo dessa conferência, eles já estavam explorando. E agora com a característica de realizar caráteres científicos. Mas a verdade cada dado que ele coletava ali acerca do potencial mineral, ou seja, a riqueza que tinha no subsolo, era uma forma de aproveitar e explorar aí. Anos depois, grande parte do território africano estava colonizada. Os europeus introduziram culturas que não faziam parte aí, da dieta do povo nativo. Então, com aquela ideia que a gente chamava de plantation, aquele sistema de plantation monocultura. Então, eles estavam produzindo aquilo que os nativos não tinham o hábito de produzir, mas com foco de levar para os países deles. Por isso, a ideia do neocolonialismo. Então, a produção de café, o chá, cana-de-açúcar, cacau. Então, começa a exploração. E, claro, também, como
como eu já falei, extração do ouro, ferro, chumbo, diamante, entre outros também metais preciosos desse período. Tudo com a ideia gerando emprego, gerando salário, porque agora eles não estão mais interessados na ideia da escravidão, porque a escravidão não gerava, não tem uma necessidade dentro do capitalismo, porque não tem um ciclo monetário. Como assim, professor? Hoje não tem no século XXI escravidão? Tem. A gente chama de escravização moderna, é uma outra forma de escravidão, né? Como vai começar aqui nesse período. Agora não é mais venda de pessoas como era daquela forma. Agora é a exploração a partir do salário mínimo, da cultura, da arte e da língua do colonizador agora, do imperialista, tá bom? Até o século XIX, a intervenção europeia esteve presente apenas no litoral, como eu já falei aqui para vocês, com o tráfico negreiro e tal, né, a partir do Oceano Atlântico, né? Mas agora com a ascensão de outras potências europeias, né, após a Primeira Guerra Mundial, então, acirrou uma corrida de domínio mesmo dos continentes, principalmente da África. O primeiro país europeu após Portugal e Espanha invadir o continente africano vai ser a França, né, que vai desenvolver toda essa característica da conquista imperialista de 1830 a 1857 na região da Argélia. Era apenas um começo dessa nova fase de exploração do neocolonialismo aí. Depois começaram a estabelecer todo esse processo também na região da Tunísia, África Ocidental, na África Equatorial, sendo o domínio também expandiu até, gente, lá embaixo em Madagascar e Marrocos também acabou tendo essa exploração. Era comum nesse neocolonialismo confisco de terras por meio de guerras, desapropriações para construir suas fábricas e todo o seu domínio. De modo geral, os colonizadores buscavam impor a sua cultura, a ideia que nós chamamos de civilização, né, para os povos da África. Assim, a educação formal, né, eles levavam a educação, a cultura, mas tudo isso na língua do colonizador, a cultura, a arte, a religião, tudo com essa característica. Por isso que a gente vai chamar que esses europeus, eles queriam civilizar os povos da África e da Ásia. Aqui no caso que a gente está especificamente trabalhando com a África, porque nós já trabalhamos a Ásia. Professor, o que é esse processo de civilização? Esse povo não era civilizado? Sim! As características da sociologia de civilização é uma outra ideia das características de civilização do europeu, do eurocentrismo. Então, qual era a ideia básica? Eu vou explicar isso melhor depois em aula. A gente não vai fortalecer muito aqui. Mas a ideia era levar um Deus, ok? Levar uma religião, um Deus, um rei, um Deus, a política, a cultura e a língua, tá vendo? Então tinha todo um domínio e, claro, a industrialização. Eles falavam, esses povos não são civilizados porque eles não têm isso, eles não têm essa característica de ter um rei, um Deus, cultura, arte, indústria, né? Então, isso que eles vão chamar de civilização. E aí a grande questão que nós temos que sempre pensar aí para o vestibular, tá bom? Então, inicia aí aos poucos, deixando de lado as línguas nativas e fortalecendo agora a língua deles. Pode ver que boa parte da África os caras falam 2, 3, 4 línguas. Uma oficial, um dialeto do povo, da tribo que eles viviam, dos nativos, e claro, a língua oficial que foi do europeu que chegou naquela região. Nem sempre os povos africanos receber os colonizadores de forma pacífica, é muito bom lembrar sobre isso, e eu quero deixar claro aqui alguns movimentos também que aconteceram nesse período. Foram vários, muitos reinos foram desfeitos, muitos reis acabaram sendo destituídos dos seus cargos ali nas regiões da África, mas muitos também lutaram, dentre eles o Mapondera lutou aí, atuava com seu grupo na região sul de Moçambique, né, e na Rodésia do Sul, mais ou menos, que hoje é a tal da Zimbábue, né, então ali nessa região da atual Tanzânia, por exemplo, estourou, né, de 1905 a 1907 um movimento armado aí, que também foi chamado de Revolta Maji-Majis, né, que tinha o líder Kinjekitile, né, o nome complicado. Então, esses dois movimentos, essas duas revoltas, foi muito importante aí nesse período. Então, esse personagem lendário chamado Mapondera, na região de Moçambique, e também essa revolta de Maji-Maji, né, com o seu líder aí, Kinjekitile, nesse período conseguiu reunir mais de 20 grupos étnicos em torno dos princípios religiosos e com autonomia e liberdade acabaram batendo de frente aí com os colonizadores. Mas claro, né, acabaram então os colonizadores matando muito deles, e a partir desses conflitos também, principalmente a Inglaterra começa a ter um outro discurso e mudar bastante, teve uma mudança no tratar com esses colonos aí, né, e também com esses nativos. Então teve muitos conflitos aí, claro, muitos dessas tribos, desses povos acabaram sendo assassinados aí
por esses movimentos, então, europeus. O processo de descolonização, né? E agora, com todo esse domínio, exploração do diamante, tem um filme muito legal chamado Diamante do Sangue, que denuncia um pouco sobre essa exploração. Então, o século XX se fortalece muito aí essa exploração, e aí vem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? A exploração amplia, mas agora com a criação da ONU, né? Agora começa a ter uns pensamentos aí diferentes. E também, né? Começa a surgir uma nova elite no século XX também, metade do século XX, começa a surgir uma nova elite na África, que eram chefes, né, os filhos dos chefes de antigas tribos, que ainda tinham um poder muito grande ainda, que foram estudar em universidades, tem vários filmes e documentários falando sobre isso, foram estudar em universidades do Velho Mundo, juntaram-se, acabaram voltando para a África e juntando com os comerciantes, funcionários públicos, pessoas de classe média e alta, e acabaram então fazendo um movimento, né, que aspiraram ao modo de vida europeu, mas fazendo um movimento então para relativa independência e acabar então essa descolonização aí da África, né? Então, os movimentos de independência na primeira metade do século XX, de modo geral, tiveram pouco sucesso, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, tanto que países da África participaram da Segunda Guerra Mundial apoiando os europeus. Porém, surgiram condições mais propícias pós a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU em 48, né, garantiu que os povos do mundo inteiro tivessem autodeterminação, né, soberania. Além disso, era clara a contradição existente, né, pois os mesmos países que tinham feito a guerra em nome da liberdade também mantinham os domínios coloniais e também participavam da ONU. Mas, de qualquer forma, já começa um novo pensamento aí, pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, aos poucos, vai acontecendo a descolonização. Mas as empresas continuaram lá, a língua oficial já era europeia, então já tinha todos esses problemas aí. Ok? E agora, com a descolonização aí, após Segunda Guerra Mundial, aos poucos esses países ficando livres dessa colonização, do neocolonialismo, do imperialismo ali europeu, aí tem outra nação ganhando espaço também na região da África, quer dizer, duas nações, porque aí entra a Guerra Fria. Então, Estados Unidos e União Soviética, né, essas duas superpotências aí, vai agora lançar a ideia da Guerra Fria, esse marketing forte do comunismo e do capitalismo, né, cada um de um lado, né, então agora começa a encarar o processo como irreversível. Aí, os dois países apoiam as independências dos países africanos como uma forma de aumentar a sua área de influência no globo, né? Então, a concessão de facilidades econômicas e até armas constantes durante 1950, 1960 aí, ajudou muito aí esse país a pedir independência, com apoio de um lado alguns da União Soviética e do outro lado do capitalismo norte-americano, né? É claro que não foi fácil assim, a França não aceitou com muita facilidade aí a sua descolonização, a França foi bem radical, né? Então, por exemplo, na região da Argélia morreram mais de 2 milhões de pessoas, né? Foi um massacre, foi bastante violento o processo de descolonização chamado região do Congo belga, né? Que culminou a criação do Congo, posteriormente rebatizado de Zaire, né? Em 1960. Então, a Bélgica e a França não aceitaram aí com muita facilidade, vai matar muita gente, mas a partir daí começa um processo da descolonização da África, né, e da Ásia. Mas aí vem todas essas consequências negativas aí para a África. Já havia uma exploração terrível, muitos reinos já tinham desfeito, muitos povos já tinham desfeito, muitos dialetos, línguas já tinham sido desfeitos, né? Já havia uma língua oficial dos europeus, a África precisava reconstruir, e aí tem mais um porém, mesmo com a criação da ONU, agora esses países ricos também europeus que colonizaram, exploraram e continuavam explorando e continuam explorando até hoje, como a Inglaterra, por exemplo, continua explorando, agora também eles se afastam dos países da África. E aí não estão nem aí com a pobreza, né? Então, e quando vai mostrar a África, só vai mostrar uma África pobre, sofrida, né? Como a gente estava falando na aula passada, quando a gente dá aquela introdução à história da África, né? Então, é o que a gente queria falar um pouco sobre isso para vocês, né? Vamos fechar aqui, então, um pouco sobre o que a gente chama de colonização de exploração no século XV e XVI, né, e depois o imperialismo, chamado de neocolonialismo, do final do XIX para o XX. Né? Então era só para vocês entenderem um pouco esse processo. Com o tempo a gente vai fortalecendo mais uma ideia, né? No terceiro ano a gente vai rever um pouco ainda sobre imperialismo, né? Mas aqui é para vocês terem uma ideia de como esses povos acabaram sendo destruídos. Muitos desses reinos que estamos vendo agora foram destruídos no século XVI
e também no século XIX e XX, aí, com o imperialismo europeu e essa divisão da África entre eles. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Falei tudo muito rápido aqui por causa da correria do tempo, né? A gente acaba tendo pouco tempo aí, porque uma aula fica muito extensa quando a gente está na gravação. Beleza? Amo vocês, bons ventos, e vamos então nos falando e falar um pouco sobre os reinos que vocês estão fazendo o trabalho. Até mais, galera. Bons ventos, fiquem com Deus e até a próxima aula.